E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thiago, mas podem me chamar também de Cappuccino, e eu tô fazendo esse vídeo aqui para apresentar para vocês como é que funciona o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, BCT, da Unifesp São José dos Campos. Então, o vídeo vai começar dando alguns detalhes mais chatos, né? Uma questão mais de horário, o que você precisa para se formar, como é que funciona, uma coisa um pouquinho mais burocrática, mas que eu vou tentar passar um pouco mais rápido. E depois nós vamos passar para algumas dicas minhas, deixar algumas coisas mais claras e responder até algumas dúvidas que até já foram respondidas pelo meu amigo, que um amigo meu também fez um vídeo como este em 2024, que seria o Leandro, e eu vim trazer algumas atualizações, né? E eu também estou trazendo alguma outra visão, né? Um pouquinho diferente do vídeo dele. Então, começando, né, como eu já falei, meu nome é Thiago, vocês podem me chamar de Cappuccino. Eu entrei na Unifesp em 2022, eu estou ainda no BCT, pretendo seguir para a ciência da computação. Eu sou atualmente secretário de Assuntos Estudantis no Diretório Acadêmico, então eu fui em 2025 e continuo agora em 2026. Eu sou atualmente o representante discente suplente de Ciências da Computação, então 2025, e vai ter agora uma eleição acho que em fevereiro, e aí vai entrar uma outra chapa, acredito eu. Eu também sou representante discente suplente da Comissão Própria de Autoavaliação, também é outra coisa que vai ter votação, pode ser que eu não continue. Eu sou monitor de lógica de programação, então eu fiz a matéria em 2022 e fui monitor em 23, 24, 25, talvez seja novamente em 26. Eu sou instrutor de inglês numa das agremiações, né, que é a Interlinguando desde 2022, quando eu entrei. Na maioria das vezes eu dou gramática avançada. E eu sou membro da equipe de pesquisa do CEGI, que é o Centro de Estudos em Games e Internet, que é um projeto nosso de extensão. E eu também sou host do podcast Pixel e Papo, agora que a gente está começando lá dentro do CEGI. Então, essa apresentação toda foi para vocês saberem quem que sou eu, qual que é a minha visão, o que eu estou aproveitando, né, na faculdade, porque tem algumas coisas que eu não consigo falar em primeira mão, né? Então, eu nem vou tratar dessas coisas aqui nesse vídeo, mas se vocês quiserem perguntar a respeito disso, principalmente se vocês entrarem na faculdade, eu posso indicar outras pessoas, mas tem coisas que eu realmente não passei por isso. Então, coisas como a empresa júnior, como a iniciação científica, coisas assim eu não passei. Então, eu vou trazer essa visão do que eu passei mesmo como veterano, principalmente. Primeiramente, a parte chata, né? O que é o BCT? Ele é um curso interdisciplinar. Então, você vai entrar, todo mundo entra junto, 300 ingressantes, 200 no integral, 100 no noturno. Vai todo mundo fazer as mesmas matérias no primeiro semestre. Todos têm que completar essas mesmas matérias do primeiro semestre, mais 2 matérias do segundo semestre, que são as matérias mínimas para você se formar do BCT. Então, o que você precisa para se formar, né, do BCT, aproveitando para falar isso? Você precisa de lógica de programação, química geral, fundamentos de biologia moderna, cálculo 1 e ciência, tecnologia e sociedade no primeiro semestre. E no segundo tem fenômenos mecânicos e ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Fora isso, são horas. Então é 1.620 horas, no caso, em eletivas, o que inclui 4 interdisciplinares, que é simplesmente eletivas que estão dentro lá de uma lista, que eles decidem que essas daqui são interdisciplinares por algumas razões. Tem 240 horas de extensão, que você também precisa cumprir. Extensão são horas que basicamente você encontra em muitas matérias, e você também pode conseguir elas em projetos de extensão. A ideia é que seja uma extensão entre a universidade e a comunidade externa. Fora isso, 312 horas em atividades complementares, que aí são algumas atividades extras, né, que você faz não só dentro da faculdade, como também fora. Então, cursos, doar sangue, fazer parte de algum grupo de teatro, coisas assim podem te dar horas extracurriculares, né, ou horas de atividades complementares, como queiram. Então, tudo isso é previsto para 3 anos, porém é muito raro alguém que termine em 3 anos. Eu já vou adiantar aqui, quem é do noturno, se você falar, não, eu vou pegar apenas disciplinas no noturno, não vou pegar nenhuma disciplina no integral, porque sendo do noturno você consegue pegar disciplinas no integral e vice-versa. Se você pegar só do noturno, pelo menos considerando a grade de ciência da computação, que é o curso que eu estou seguindo, é matematicamente impossível, tá? Em 3 anos. Já começa por aí. É matematicamente impossível. Não dá. Não dá. Simplesmente não rola. Pelo menos não no noturno. No integral dá. No noturno é matematicamente impossível. Não sei quanto aos outros cursos, não tenho muita certeza, mas eu acredito que todos sejam muito próximos de ser matematicamente impossíveis também. Principalmente os cursos de engenharia.
Mas mesmo no integral é difícil ver uma pessoa que acaba terminando em 3 anos. Às vezes a pessoa acaba reprovando alguma matéria ou decide atrasar um pouquinho a formação do BCT, mas aí acaba puxando várias matérias que estavam previstas para ser feito no curso específico. E falando justamente sobre os cursos específicos, que são os cursos pós-BCT, então você se formou aqui no BCT, não tem nenhum TCC, né, durante o BCT. O TCC vai vir só depois, né, no específico. Acho que todos os específicos têm TCC. Posso estar errado, mas eu acho que sim. Quando você for para o específico, aí você faz o TCC, faz as matérias que restarem, né, o que faltar, e aí você sai com outro diploma. Então, primeiro você vai sair com um diploma bacharel em Ciência e Tecnologia, e depois você vai e pega o seu diploma do curso específico. Então, bacharel em Ciência da Tecnologia, em Ciência da Computação, por exemplo. Não tem estágio obrigatório no BCT, só nos cursos específicos e não são em todos. Se eu não me engano, todos da engenharia são obrigatórios. Os outros 3 que sobram, que eu saiba, não. Então, as trajetórias, no caso que nós temos de cursos específicos, são Ciência da Computação, Biotecnologia, Matemática Computacional, Engenharia da Computação, Engenharia Biomédica e Engenharia de Materiais. Tudo bem? Um termo que eu já vou adiantar aqui para vocês é o termo CR, que vocês podem ouvir falar, que é Coeficiente de Rendimento. O CR é simplesmente uma média ponderada de todas as disciplinas que você fez. Todas, durante a sua graduação inteira. Uma coisa importante de notar é que se você reprovar por falta em alguma, ela também vai aparecer nesse CR como se fosse uma média zero. Tudo bem? Ao menos que você exclua, que você desista. Você tem um período que você consegue desistir daquela matéria, né? Então, meio que cancelar aquela matéria do seu semestre. Aí ela não vai aparecer no cálculo do CR. Então agora continuando um pouquinho para os espaços da Unifesp, se você entrar pelo estacionamento, você vai estar no andar 0. Se você entrar a pé, né, então chegar de busão lá, tal, entrar a pé, você vai chegar no andar 1. Nós temos banheiros em todos os andares, dos 2 lados do prédio, sempre em frente aos elevadores. Então tem 2 elevadores também de cada lado, então totalizando 4 elevadores. No andar 0 você vai ter salas de professores e salas de alguns projetos, inclusive é muito mais sala de projetos do que de professores. Tem o museu, que é um dos projetos de extensão nosso, que tem alguns experimentos científicos e coisas assim. Tem a biblioteca, tem uma sala de computadores, que vocês podem usar também ali para poder estudar. Tem a sala do diretório acadêmico, então às vezes vocês precisarem de algum material emprestado, tipo uma calculadora, um jaleco, tiverem perdido alguma coisa ou achados e perdidos também, somos nós que controlamos lá. Coisas assim, precisar de alguma ajuda, nós estamos lá na sala. E é também o estacionamento / ponto de carona, né? Então, bem na porta de onde você vai sair ali pro estacionamento, tem até uma placa que é um ponto de carona, que geralmente as pessoas costumam marcar ali para se encontrar quando elas vão pegar carona com a outra, coisas assim. Acaba sendo um ponto meio que marcado ali. No primeiro andar, né, o andar 1, você tem mais salas de professores, aí maioria sala de professor mesmo. Você tem a cantina, que tem inclusive um espaço de sofá e 2 mesas de sinuca. E você tem o RU, que aí se você está na cantina para ir para o RU, não tem interligação. Só nesse andar que não tem uma interligação. Então você sai e entra por uma outra porta ali, você chega ali no RU. Que o RU no caso é o restaurante universitário. E tem, é claro, todo esse espaço externo aqui, que é um espaço bem grande ali. Tem, para quem fuma, né, a pessoa costuma ir fumar ali, né, que aí é o espaço externo. Tem até uns negócios para você jogar as bitucas e tudo mais. Nos andares 2 e 3 tem salas de aula e laboratórios, todos começados pelo número do andar. Então, a sala 202 é andar 2, a sala 302 é andar 3. No quarto andar, você tem laboratórios de computação e um espaço onde tem o auditório, mesas de ping-pong e um tatame. Fora que também no quarto andar você tem a sala, por exemplo, do NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Então, eles possuem ali um acolhimento psicológico gratuito e tal. Então, se precisar de alguma ajuda, vocês também podem conversar com eles por ali. Existe também a quadra da Unifesp, mas a gente vai explicar melhor quando a gente fizer o tour. Então, na Semana dos Calouros, que é a primeira semana de aula, vai haver um tour, se eu não me engano, no primeiro dia, que aí vamos apresentar toda a faculdade certinho e aí provavelmente a quadra vai ser apresentada, né? Porque a gente depende do clima, que a quadra você tem que andar um pouquinho, você sai pelo estacionamento e anda um pouquinho. Então, se o clima não estiver cooperando, não dá muito para a gente poder mostrar ali, né? Vai ter que mostrar a distância. Sobre o restaurante universitário, né, o RU, você recarrega ele na cantina, cada ficha, né, porque não é uma ficha em si, custa R$ 2,50. Então essa ficha, ela fica atrelada ao seu número de crachá. Então você pode ir lá carregar até 15
né, fichas, até 15 RUs, e quando você chega no RU, você coloca o número do crachá e ele dá a sua entrada, né, e desconta um desses RUs que você pegou. Sobre a biblioteca, obviamente, você pode pegar livros emprestados e também tem o acervo online para poder complementar. Então, agora falando de algumas coisas um pouco mais interessantes, talvez, né? Vamos falar um pouquinho sobre as matérias. Quais que são os maiores problemas? No vídeo do meu amigo lá, Leandro, ele falou cálculo 1, LP e química geral. Eu não vi tanta gente falando assim de química geral, para ser sincero. O que eu sempre escutei é o problema de cálculo 1 e de lógica de programação. Por quê? Cálculo 1, para começar, né? Você não tem muito tempo para rever pré-cálculo em sala de aula. Então, nem todo professor consegue dar uma revisão de pré-cálculo antes de entrar em cálculo, e os que conseguem, a revisão é extremamente rápida. Não dura muito tempo, porque você realmente não tem muito tempo para poder apresentar todo o resto de cálculo 1, né? Limite, derivadas, integrais. Então, o recomendável é que vocês estudem o pré-cálculo até antes de começarem as aulas, né? Dá uma revisãozinha e tal, para poder ajudar. Então, não dá muito para você depender. A gente até tem a disciplina de laboratório de matemática, só que ela é dada em conjunto com o cálculo 1. Então, enquanto você está revendo o pré-cálculo em uma aula de laboratório de matemática, você já está num outro conteúdo mais avançado em cálculo 1. Então, acaba geralmente não ajudando tanto a tempo. Então, geralmente é bom que você estude por conta própria antes também. E sobre lógica de programação, o grande problema é que a maioria das pessoas não tem contato com programação antes de entrar na faculdade. Então acaba sendo um mundo muito novo para elas, né? Então isso acaba gerando problemas. E tem pessoas que não pensavam que iam fazer programação na faculdade, né? Nem todo mundo quer pegar ciências da computação ou engenharia da computação, né? Ou uma matemática computacional. Nós temos gente de biotecnologia, de engenharia biomédica, principalmente engenharia de materiais. Então, às vezes, a pessoa não pensou, né, em programar antes, não pensou em dar uma olhada antes em programação, então chega completamente cru. A maioria das pessoas chega completamente cru de LP, tudo bem? Em LP, né, em lógica de programação. O que eu recomendo? Eu fui monitor, né, em 23, em 24, em 25, e eu era monitor presencial, então eu ficava durante as aulas de laboratório ajudando a tirar dúvidas. Vocês precisam fazer os exercícios, isso é muito importante. Se vocês não quiserem escutar o meu conselho, tudo bem, quem sou eu? Eu sou simplesmente o cara que fez essa matéria em 2022 e fui monitor em 23, 24 e 25. Então eu simplesmente vi um monte de gente indo bem e um monte de gente indo muito, muito mal, um monte de gente rodando, principalmente no último ano, na primeira prova. Porque com esse crescimento da IA, o que acabou acontecendo? As pessoas não estavam fazendo os exercícios de LP, né? Elas costumavam mandar para a IA resolvia, muitas pessoas, né? E a pessoa olhava e falava, eu estou entendendo o que está sendo feito aqui, eu vou bem na prova. Não, você não vai, você vai muito mal, tá? Porque o que acontece é que é o seguinte, é igual aprender um novo idioma. Então eu faço um paralelo com as aulas de idiomas que eu dou. Você pegar, por exemplo, no inglês, pegar algum texto e você ler é uma coisa. Agora, se eu falar para você, tá bom, agora escreve um texto que tenha o mesmo rigor ali gramatical, escreve com o mesmo grau de fluência que o cara que escreveu ali, sabe? Um texto que eu olho assim e fale, tá em nível equivalente ali do idioma. Pode ser inglês, espanhol, francês, qualquer idioma que vocês quiserem. Vocês não vão conseguir, porque uma coisa você está acostumado a você ouvir, a você ler, então a você receber a informação e interpretar ela. Outra coisa é você gerar essa informação, você conseguir modular aquilo e você escrever aquilo. Então o seu cérebro não está acostumado a formular frases naquele idioma, então ele vai ter problemas. E a mesma coisa em lógica de programação. Porque os computadores funcionam de uma forma muito específica, muito particular, né? É a lógica que eles funcionam para resolver problemas, que é diferente da lógica que a gente costuma usar no dia a dia para resolução de algum problema. Então, vocês precisam treinar para o seu cérebro entender e começar a se moldar de uma forma que ele consiga resolver os problemas da forma que o computador consegue resolver. Porque senão você não vai conseguir. Então esse é o melhor conselho que eu posso te dar para a lógica de programação. Se você não quiser ouvir ele, tudo bem, mas é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês. Não tem nada além disso. A partir do segundo semestre, você já pode fazer a rematrícula.
Então, no primeiro semestre, as suas matérias já vêm bonitinhas, você já vem colocado na turma que você quiser, seja por bem, seja por mal. Mas a partir do segundo semestre, você quem vai fazer essas escolhas. E você tem que fazer essas escolhas. Se você não fizer a rematrícula, você é considerado aluno desistente, não é nem trancado. Eles não simplesmente falam, tranca o cara. Não, é desistente. É como se você tivesse chegado lá e falado, não, eu desisto da minha vaga da Unifesp, eu vou embora pescar, sabe? É basicamente isso. Então você vai, faz a rematrícula e você vai poder escolher quais matérias você vai fazer, os horários, de acordo com as disponibilidades, né? E aí tem uma disputa por vagas e tudo mais, costumam ter 3 períodos de rematrícula, mas isso a gente entra mais a fundo quando começarem as aulas e principalmente quando estiver próximo do período de rematrícula, porque senão vocês vão esquecer até lá. Então agora a gente vai para o ponto alto do vídeo, que são as dúvidas e os pontos principais, inclusive pontos a serem atualizados até em relação ao vídeo do Leandro, que houveram algumas mudanças. E a mais importante é justamente a primeira que eu vou falar. Se você pretende fazer estágio, o recomendável é você pegar o período noturno. Eu acho que isso pode parecer um pouquinho óbvio, porque acho que a maioria das pessoas iria pensar, tipo, eu provavelmente vou ter que começar a pegar aula à noite e tal, só que, assim, tá bem complicado porque no último semestre foi feita uma mudança. Antes, se você tinha uma aula que era num dia às 8 da manhã, no outro dia ela era às 8 da manhã também. Então os horários eram paralelos. Agora, para poder ajudar em questão de distribuição de matéria, para você evitar conflitos e coisas assim, eles estão usando o horário intercalado. Então, se a matéria um dia é às 8, no outro dia ela é às 10. Os horários que tem da Unifesp são o seguinte, de horário de aula. Das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, da 1h30 às 3h30, das 3h30 às 5h30, isso é o período integral, e aí no período noturno, das 7 às 9, das 9 às 11. Então o que vai acontecer é que todas essas matérias vão estar alternadas, as que têm 2 aulas pelo menos, né, ou mais. A única que eu conheço que tem 3 aulas é cálculo 1, no caso, né, 3 aulas na semana, 2 aulas na semana que eu digo. Então se você pegar uma aula que tem 2 aulas na semana, se um horário ela é às 8, no outro ela vai ser às 10. Se um ela é 1h30, no outro ela vai ser às 3h30. Se em um ela é às 7, no outro ela vai ser às 9. Não tem nenhum que seja tipo, uma no período da manhã, outra no período da tarde. Pelo menos não que eu tenha observado, tudo bem? E isso complica para quem quer pegar estágio. Porque basicamente se você pegar alguma matéria na parte da manhã, você não pode começar o estágio até o meio-dia, basicamente. Porque aí, se um dia vai ser das 8 às 10, no outro vai ser das 10 ao meio-dia. Algumas pessoas conseguem quando elas têm um estágio com um horário completamente flexível. Que aí elas precisam só meio que bater as horas lá, não precisa ser necessariamente naqueles devidos horários, né? Ou então conseguem negociar com a empresa, né, e chegar num consenso no horário que bata melhor. Só que mesmo assim, com esses horários alternados, a gente acha que vai ser muito, muito difícil, ao menos que você tenha o horário completamente flexível. A gente não acha que vocês vão conseguir ter uma boa negociação com a empresa, né? Então é importante que, se você quer estágio, você pense em pegar no noturno. Lembrando, né, que se você for do noturno, você consegue pegar matéria no integral e vice-versa. Só que a diferença é na ordem de prioridade. Então, quando eu falei da questão da rematrícula, você vai fazer a rematrícula a partir do segundo semestre, existe uma ordem de prioridade. Então, não é ordem de chegada. Então não é quem chegar primeiro pega a vaga. Você tem um primeiro período que dura 2, 3 dias, né? Um primeiro período de rematrícula, e aí vai juntar todo mundo, né? Em cada um dos períodos ali, vai pegar as vagas que tem. Então no primeiro período se a turma tem 50 vagas, as 50 vagas estão disponíveis, né? Os outros são vagas remanescentes, né? Ou alguma vaga extra que tenham liberado, né? Mas o que eles vão pegar é todo mundo que se inscreveu naquela matéria e vão colocar ali na ordem de prioridade e vão dar as vagas de acordo com aquilo. Se você está num outro período, então se você é do noturno pegando matéria no integral ou vice-versa, você tem a menor prioridade possível. Então, geralmente, se a gente vê uma turma que está cheia, a gente sabe que a gente provavelmente não vai conseguir aquela vaga, porque todo mundo que está ali do outro período, né, vai conseguir primeiro do que a gente. Então esse é o único porém, né? Então se você tiver uma matéria que é muito cheia, aí você não consegue. Outra coisa que é importante notar, no BCT vocês vão ver, né, como eu já falei também, entram 300 pessoas. Só que essas 300 pessoas são completamente aleatórias.
nós não temos como saber, e muito menos como filtrar, né, para onde essas 300 pessoas vão. E Secomp, nós temos 60 vagas. Eram 50, nós conseguimos brigar e subimos para 60 vagas. Então, qual que é a questão aqui? Se você tem 300 ingressantes, se tiverem 100 querendo ir para a ciência da computação, só tem 60 vagas. Não tem 100, tem 60. Então, se 100 quiserem ir para lá, 40 vão ficar de fora. Se 150 quiserem ir para lá, 200, 300, se os 300 quiserem ir para lá, é muito improvável que 100% queiram ir, né? Mas nós observamos uma subida, né, na quantia de gente querendo ir para essas áreas de computação. Então tem esse pequeno porém, né, que vocês têm que ter noção. Então é bom que vocês estudem, né, e se dediquem e consigam manter o seu CR alto, porque o que vai filtrar lá na frente é o CR. Então, quem tiver o CR mais alto lá, os 60, né, que tiverem os CRs mais altos, são os que vão conseguir aquela vaga. Então, se você tiver abaixo disso, você não vai conseguir vaga. Você pode colocar outros cursos, né, como segunda e terceira opção, mas aí é aquilo, né? Você vai estar fazendo o BCT inteiro seguindo o cronograma daquele curso, né? E aí, se você entrar num outro curso, você não está com aquele cronograma muito certo. Então, aí você teria que tentar de novo, pegar a vaga lá, mas aí é uma coisa complicada. Então, se dediquem, porque senão vocês vão ficar só com o diploma do BCT. Sobre a segurança na região. São José dos Campos é uma cidade bem segura. A região ali tem estado bem segura também ultimamente. Tem carro da polícia, acho que diariamente ali, né? Mas é importante notar que nós estamos perto ali de alguns bairros que têm um índice um pouquinho maior ali de violência, né? Então houveram casos de roubo próximo à faculdade. Mas assim, eu tenho quase certeza que mesmo eu sou de São Paulo, o meu bairro de São Paulo, que é um bairro bem tranquilo, é mais perigoso do que o bairro que a gente está lá na faculdade. Então, assim, o índice de criminalidade de São José é bem baixo. Então, se você simplesmente tomar alguns cuidados, né, a gente vai explicar melhor esses cuidados quando a gente fizer a apresentação, né, no dia dos calouros, na semana dos calouros, né? Mas se você tomar os cuidados devidos, né, não ficar bobeando e tal, não tem problema não, cara. Eu pelo menos nunca tive problema e quando eu entrei tava pior, mas ruim de verdade nunca... desde 2022 pelo menos que eu estou lá, né? Não consigo dizer pro período anterior, mas desde 2022 que eu estou lá, ruim de verdade nunca foi. Pelo menos não para um paulista como eu, né? Sobre transporte, nós temos apenas um ônibus que chega ali na faculdade, que é o 200. Geralmente as pessoas pegam ele ali na Praça Emília Molina, em Eugênio de Melo, e eu recomendo mesmo que vocês falem com alguns veteranos que vão estar morando pela região, que vocês também estejam, né? Para poder indicar caso vocês queiram pegar os ônibus. E, de novo, na Semana dos Calouros a gente também vai falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Sobre rotas e coisas assim. Sobre os lugares próximos. Cara, um monte de mato, tá? É o que a gente mais tem ali ao redor. E o Parque Tecnológico. Então, assim, se você quer, por exemplo, uma alternativa ao RU, como eu já vi algumas pessoas me perguntando, vocês podem almoçar no Parque Tecnológico. Tem algumas opções lá, mas é claro, não é mais barato do que os R$ 2,50 do RU. Então, se você quer realmente economizar, é no RU. Então, no Parque Tecnológico tem uma diversidade ali de restaurantes e tal. Então, se vocês estiverem procurando algum outro lugar para almoçar, lá é uma opção, tá? Então, é bem fácil de chegar ali, porque é do outro lado da rua, descendo um pouquinho a rua. Bem tranquilo. É uma pergunta que eu vi nos comentários lá do Leandro, lembrando que muitas delas foram respondidas, eu acho que só uma que não foi, mas não lembro qual que foi. As provas dos professores têm alguma semelhança com as de anos anteriores? Se sim, gostaria de se é possível pegar as provas dos anos anteriores para estudo. As provas de um mesmo professor, elas costumam ser muito parecidas uma com a outra, né? Umas com as outras, porque é o mesmo professor fazendo elas. Só que tem alguns pontos. Em alguns casos, né, as provas são realmente exatamente iguais e estão disponíveis por aí. Então, você consegue arrumar com pessoas que já fizeram antes e tudo mais. Em muitos casos, as provas são bem parecidas, né? E você tem pessoas que fizeram antes e que conseguem dizer mais ou menos o que caiu. Dependendo do caso, elas conseguem te mandar foto, mas isso já é um pouquinho menos comum, porque os professores não costumam permitir que você leve a prova para casa, assim, praticamente nenhum deixa, é muito raro deixar você levar a prova para casa, depois da correção, é claro, né? Assim como também tentam evitar que você consiga tirar foto da prova sequer.
Então vai depender de professor para professor, mas no geral você não vai conseguir a prova. Mas você consegue que alguém fale, tipo, era mais ou menos assim e tal. Ou às vezes alguém consegue tirar a foto meio de fininho, coisas assim, tudo bem? Mas alguns professores também passam lista de exercícios. E os exercícios são tirados diretamente dela ou são muito parecidos com ela. Então, costuma ser melhor estudar pela lista até do que por provas anteriores, porque por provas anteriores, às vezes você tinha uma dificuldade maior, uma dificuldade menor, ou o professor decidiu mudar um pouco a ordem do conteúdo, ou cortou algum conteúdo extra que ele talvez estava pensando em dar, substituiu por outro, e por aí vai. Então, geralmente a lista de exercícios é uma boa para seguir, mas também é sempre uma boa você perguntar para os veteranos, tipo, eu estou fazendo tal matéria com tal professor, o que vocês me dão de dica para poder estudar? Que aí a gente costuma falar, tipo, para esse professor, sabe aquela lista que ele passa? Então, faz aquilo lá porque a prova tá naquela lista. Ou, estuda por tal livro, né? Às vezes um determinado livro ajuda bastante, porque às vezes a gente sabe o livro que o cara usa como base para tirar as questões, coisas assim. Um próximo ponto. É preciso levar o computador para a faculdade com muita frequência? Não, não é preciso levar com frequência nenhuma, na verdade, tá? A faculdade tem os seus próprios computadores nos laboratórios, eles são computadores um pouquinho mais antigos, mas eles funcionam tranquilamente e é previsto que a gente use eles, né? Então, as aulas que exigem acesso ao computador, elas vão ser feitas no laboratório. Mas é importante notar que você precisa ter acesso ao computador em algum momento fora de sala. Então, nem que seja você ficar mais tempo na Unifesp e usar um dos computadores da sala de computadores, por exemplo, né? Ou coisa do tipo, porque você vai precisar entregar alguns exercícios, né? E aí, principalmente se for para computação ali, você vai ter que programar e enviar. Tudo bem? Então aí você precisa ter acesso a algum computador, seja em casa, ou se você não tiver em casa, vai ter que usar os da Unifesp mesmo, e aí vai ter que ficar um tempinho extra lá, né, fora de aula, mas em alguns casos você consegue fazer o exercício que o professor passa na própria sala de aula, né, durante a própria aula. Então às vezes é metade da aula a explicação, outra metade ele deixa você fazer o exercício. Então isso também ajuda bastante. É preciso saber alguma linguagem de programação com antecedência? Se sim, qual? Tenho um certo medo de acabar ficando para trás por não ter conhecimento de algo. Não é necessário que você saiba nenhuma linguagem de programação antes, né? Mas eu reconheço que tem alguns professores que chegam em lógica de programação já meio que tacando código, né? Então, eu não sei se eles vão estar dando lógica de programação nesse semestre, eu não me recordo, né, quais que estão demarcados para dar lógica de programação, mas às vezes pode ser bom mesmo que você estude um pouquinho de programação em casa. Não é necessário, tá? Mas é recomendável, é interessante. Principalmente porque você não vai saber ainda qual que é o professor que vai te dar aula, né? Então, tem alguns que realmente têm uma didática muito boa, vão ensinando bem do comecinho qual que é a lógica por trás do pensamento computacional, tal, bonitinho, mas tem alguns que já chegam com os dois pés no peito, né? Já metendo o código. Então, o que vocês podem fazer... Se você nunca teve contato com programação, entra na code.org, que tem alguns exercícios bem simples lá, que são até geralmente voltados mais para criança, mas honestamente servem de maneira excelente para qualquer um que nunca tenha tido contato com programação antes, né? Que são alguns simples de programação em bloco. Aquilo ajuda bastante para você ter uma introdução ao pensamento computacional, né? E depois disso, ou caso você já tenha, né, um conhecimento em programação, a linguagem de programação que costuma ser usada é C, tá? É a linguagem C. Costuma ser usada não só na Unifesp, em várias faculdades costumam usar. Algumas outras já mudaram para Python e tal, mas a gente costuma usar C mesmo, tudo bem? Então, várias coisas vão ser ensinadas, né? Então, variáveis, loopings, funções, recursão, ponteiros, por aí vai. Isso em lógica de programação. Existe uma forma de entrar e sair da faculdade a pé que não seja necessário passar pela estrada de terra? Não sei como eu conseguiria voltar à noite, visto que aquela estrada não tem iluminação e tal. Além disso, em dias chuvosos, acredito que aquela estrada não seja muito viável. A pé é bem complicado, porque a gente está no meio do nada ali, basicamente, né? Então, a questão é, o caminho mais perto, às vezes até não só a pé, às vezes até de carro, se você morar num bairro próximo, a melhor coisa que tem, na volta principalmente, é pela estrada de terra. Porque se vocês olharem pelo mapa, a outra opção, a estrada ela vai andando bastante até você conseguir chegar em qualquer bairro.
Então, às vezes é um pouquinho complicado se você tiver a pé. Se você tiver de bicicleta, já é um pouquinho melhor, né? Mas a pé eu até entendo. Realmente fica meio complicado qualquer outro caminho que não seja a estrada de terra. E em dias chuvosos o negócio fica bem complicado. E à noite também, porque aí não tem muita iluminação ali na estrada. Eu não lembro se eles colocaram iluminação lá, mas eu acho que não colocaram. Mas ainda assim é um pouquinho estranha a estrada de terra ali à noite, né? Não que aconteça alguma coisa, mas realmente você olha assim e você fala, nossa, isso daqui é palco para filme de terror, né? E parece mesmo. Então, o recomendável nesses dias aí, procura alguém para pegar uma carona ou pega o ônibus mesmo nesse caso, né, em dias chuvosos. Não vai ter muito jeito. Os cursos específicos são oferecidos para o noturno? Sim e não. Porque os cursos específicos, burocraticamente, né, eles são apenas no período integral. Só que a maioria dos cursos, eles estão com a grade 100% espelhada para integral e para noturno. Porque eles têm essa noção que se você entra no BCT do noturno, você precisa conseguir fazer aquelas matérias, né? Então, e principalmente que quando você chega ali no específico, apesar do específico, é integral. Tá bom, mas naquele momento ali, se tem um momento para você já estar com um estágio, é aquele. Inclusive nas engenharias, né, como eu já falei, é obrigatório. Então, existe essa noção e eu não lembro se são todas as grades, mas se eu não me engano, praticamente todas estão 100% já espelhadas. Então, você não vai ter muito problema não. Você vai conseguir se formar no noturno, sim, acredito eu. Principalmente se for ciência da computação. Ciência da computação, que é o curso que eu sigo, tá 100% espelhado, integral e noturno. Então, isso você consegue fazer tranquilo. Os outros cursos, 98% de certeza. Tem como migrar do BCT integral para o noturno? Infelizmente não. Não tem transferências, né, há anos, porque basicamente a contagem que eles fazem é que se são 300 ingressantes por ano e o curso é previsto para 3 anos, você só pode ter 900 estudantes num dado momento. Só que a gente tem mais de 1.100 num dado momento, né, inscritos no BCT. Justamente por conta daquilo que eu falei, né, que é muito difícil de uma pessoa se formar em 3 anos. E aí o que acontece é que eles meio que enxergam como a falta de vagas remanescentes para você poder fazer uma transferência. Então você não consegue mudar do integral para o noturno. Depois que você entrou é um casamento. Então a única forma de você pegar o outro é fazer um divórcio e fazer um outro casamento. Então com divórcio e outro casamento eu estou dizendo uma coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem, que é você trancar o curso, né, desistir ali do período que você está, refazer o Enem. Apesar que agora você consegue pegar Enem de anos anteriores, né? Então depende de quanto tempo você demorar. Mas aí você vai e entra novamente na faculdade através do SISU num outro momento, agora no período que você queria. Então eu vi algumas poucas, tá? É bem raro de acontecer isso, mas é a única forma que você consegue ir de um integral, né? De você estar no momento no integral e ir para o noturno num outro momento. Não tem a transferência. Mas como eu falei, você consegue pegar a matéria no outro período. Aí a única questão né, você tem a menor prioridade. Onde acontecem as aulas? No Campus São José dos Campos, Unidade Parque Tecnológico, que fica na Avenida César e Mansueto Júlio Lattes, 1201, atrás do Parque Tecnológico, não é dentro. A unidade a gente chama de Unidade Parque Tecnológico porque é do lado do Parque Tecnológico. Dentro do Parque Tecnológico tem a Unesp, que é outra faculdade com outros cursos. Tem nada a ver com a gente. Tudo bem? Então a Unifesp fica atrás ali do Parque Tecnológico. Mas tem alguns laboratórios de IC, né? Então ICs que trabalham com coisas laboratoriais mesmo, né? Que são na outra unidade que fica lá na Talim. Mas aí vocês não precisam se preocupar com isso como ingressantes, tá? Nenhum ingressante vai precisar ir lá na Talim para fazer nenhuma matéria. É tudo no Parque Tecnológico. Tem outros cursos além do BCT no campus? Não. O único curso de graduação que existe no campus São José dos Campos até o momento é o BCT. Eu sei que eles estão criando uma nova unidade da Unifesp em São José dos Campos, que eu não tenho certeza do que vai ser a Unidade Cidade Jardim, se eu não me engano. Eu acredito que vão ter outros cursos lá, talvez, né? Mas ela ainda não foi inaugurada até o presente momento, que eu saiba, né? E eu não tenho informações do que vai ser lá. Mas no campus São José dos Campos, Unidade Parque Tecnológico, é só o BCT de graduação. Sobre a moradia, algumas pessoas dividem apartamento, outras acabam procurando alguma república. Então as repúblicas têm quartos individuais, têm quartos divididos. Então isso é uma coisa que vocês vão ter que correr atrás, né? Mas logo que vocês entrarem, eu recomendo que vocês fiquem de olho
né, que quando vocês forem aprovados no SISU, antes de começarem as aulas, a gente já vai estar abrindo um formulário para que os estudantes que, né, que foram aprovados pelo SISU, consigam entrar num grupo de calouros. E aí vai ter o grupo de calouros e vão ter alguns veteranos, inclusive provavelmente eu estarei no grupo. E aí a gente vai poder ajudar até com isso, né? Então, putz, eu não tenho lugar para ficar, tal, não sei o que. Às vezes você consegue encontrar alguém para dividir apartamento, e vai ter gente que às vezes consegue indicar, tipo, repúblicas, tal, não sei o que. A gente consegue indicar melhor ali para você. Quanto a estágio, né? Se é fácil pegar estágio, se não é fácil. Eu só consigo falar da minha área, né? Porque eu não conversei com outras pessoas, né? De outras áreas. Eu até conheço pessoas de outras áreas, mas eu não conversei muito a respeito delas sobre estágio. Mas estágio na área da computação, independente da faculdade, você não quer vir para cá, você quer ir para a USP, você quer ir para a UFMG, para onde você quer ir, os estágios eles estão um pouquinho disputados, né? Então, independente. Mas nós sempre estamos recebendo e-mails, né, de estágio através do nosso e-mail institucional. Então, depois que você entrar, você vai ter um e-mail seu @Unifesp. E nesse e-mail você vai receber vários e-mails, né, com vários avisos importantes e com vagas de estágio, que aí as empresas vão e mandam pra gente falar, divulga aí na comunidade da Unifesp que a gente está com essas vagas aqui. E aí, às vezes, são vagas que te interessam, às vezes são vagas que não te interessam. Você pode ficar de olho e tentar conseguir algum estágio. Mas então, por esse vídeo aqui é isso. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem comentar aqui. E é isso aí. A gente vai se ver pelos corredores, né? E boa sorte para vocês no SISU.